Nas trilhas do passado, desvendando a KKK. Introdução. Bem-vindos a uma jornada pelos recantos sombrios da história dos Estados Unidos, onde cada página revela uma narrativa complexa de grandezas e sombras. Hoje, nos propomos a desvendar mistérios guardados nas trilhas do passado, especialmente na ascensão da KKK após a Guerra Civil Americana. Origens e objetivos iniciais. Uma era. Pós-Guerra Civil. Era o ano de 1865, em Pulaski, Tennessee, quando ex-membros do Exército Confederado deram vida a uma entidade sinistra, a KKK. Seu propósito? Manter a supremacia branca durante a turbulenta era da reconstrução. Percorramos as trilhas do sul, onde táticas brutais como linchamentos e incêndios criminosos instilavam o medo profundo entre os afro-americanos recém-libertos da escravidão. Terror contra os afro-americanos, Colfax, Emmett Till e além. Avançamos no tempo, mergulhando nas sombras mais densas da história americana. O massacre de Colfax, em 1873, onde dezenas de afro-americanos foram brutalmente assassinados, é uma cicatriz que ressoa. A história do linchamento brutal de Emmett Till, em 1955, ecoa através das décadas, destacando não apenas a violência da KKK, mas a persistência da segregação racial que ainda se fazia presente. Linchamentos brutais, incêndios criminosos e ataques violentos. Nas trilhas do ódio, a KKK empregava métodos cruéis, como linchamentos brutais, incêndios criminosos e ataques violentos. O massacre de Colfax, um capítulo sinistro, e a estratégia de espalhar terror por meio de linchamentos eram as armas dessa organização nas trevas. A história da KKK é entrelaçada com momentos violentos, cada ato uma tentativa de subjugar e instigar o medo. Linchamentos brutais, incêndios criminosos e ataques violentos. Nas trilhas do ódio, a KKK empregava métodos cruéis, como linchamentos brutais, incêndios criminosos e ataques violentos. O massacre de Colfax, um capítulo sinistro, e a estratégia de espalhar terror por meio de linchamentos eram as armas dessa organização nas trevas. A história da KKK é entrelaçada com momentos violentos, cada ato uma tentativa de subjugar e instigar o medo, intimidação e ameaças, expansão dos alvos. Entretanto, a KKK não limitava sua hostilidade a um único grupo. Ela expandiu seus tentáculos para além dos afro-americanos, direcionando ódio contra imigrantes, judeus e católicos. As ameaças verbais e físicas tornaram-se uma arma poderosa, criando um clima de terror que permeava todas as comunidades minoritárias. Resistência e repressão. Lições do passado. Nas sombras, surgiram heróis, organizações de direitos civis, líderes inspiradores e legislações como a Lei KKK começaram a desafiar o poder da organização. A luta pela igualdade ganhou força e, mesmo diante da brutalidade, a resistência emergiu. A Lei KKK, aprovada em 1871, foi um farol de esperança, concedendo ao governo federal os meios para processar os membros da KKK por seus crimes. Martin Luther King Jr. e o conflito com a KKK. Nos anos 50 e 60, um novo capítulo se desenhou na luta pela igualdade com Martin Luther King Jr. Enquanto ele advogava pelos direitos civis usando métodos pacíficos, a KKK era uma força oposta, resistindo a qualquer avanço na igualdade racial. O confronto entre King e a KKK atingiu o auge quando ativistas pelos direitos civis liderados por King marcharam em Selma, Alabama, em 1965, encontrando resistência violenta. O nascimento das nações e a inspiração para a KKK. Antes de mergulharmos nas sombras mais profundas, é crucial explorarmos o filme O Nascimento das Nações, lançado em 1915. Esse filme, apesar de inovador cinematograficamente,
tornou-se uma fonte de inspiração para a KKK. Ele glorificava a Ku Klux Klan, retratando-a como uma força redentora durante a reconstrução. Esse retrato distorcido da realidade alimentou a ideologia da KKK, fortalecendo sua determinação em promover a supremacia branca, divisões e táticas da KKK. A KKK não era uma entidade homogênea. Ela consistia em diversas divisões, cada uma com seus líderes e métodos. As táticas incluíam linchamentos, incêndios criminosos e ataques violentos, todos destinados a instilar o medo e manter a população negra submissa. A organização operava nas sombras, muitas vezes infiltrando-se em comunidades locais, perpetuando uma cultura de terror. Vítimas da KKK, uma tragédia. Silenciada. Enquanto desvendamos os horrores perpetrados pela KKK, é crucial lembrar as inúmeras vítimas cujas histórias foram apagadas. Homens, mulheres e crianças perderam suas vidas de maneiras cruéis, sendo vítimas de linchamentos, ataques e terror psicológico. Suas histórias merecem ser contadas, honrando a memória daqueles que foram silenciados. Eventos recentes. A persistência do desafio. Embora a KKK não detenha mais a mesma influência do passado, eventos recentes mostram que o desafio da intolerância racial persiste. A morte de George Floyd em 2020 desencadeou uma onda de protestos e trouxe à tona a necessidade urgente de enfrentar questões sociais profundas, reafirmando que a luta pela igualdade está longe de ser concluída. Charlottesville e o ressurgimento do ódio. Em 2017, a cidade de Charlottesville testemunhou um episódio sombrio quando supremacistas brancos se reuniram em um comício, resultando em violência e na morte de uma jovem ativista, Heather Heyer. Esse trágico evento evidenciou que o ódio racial ainda persiste, mesmo nos tempos modernos. Conclusão: construindo um futuro de igualdade. Em resumo, a história da KKK é uma narrativa dolorosa de intolerância, violência e injustiça. Ao examinar não apenas o passado, mas também eventos recentes, podemos entender que a jornada em direção à igualdade é complexa e contínua. Ao enfrentar esses desafios, a sociedade pode esperançosamente construir um futuro onde a diversidade seja verdadeiramente valorizada e a igualdade seja uma realidade para todos. A história nos lembra que a luta pela igualdade é uma missão coletiva e a perseverança é a chave para moldar um mundo mais inclusivo.